E eu voltei com o assunto Thiago Mendes e Neymar. Eu quero trazer uma reflexão para vocês e eu falo logo de cara, eu não estou do lado de nenhum dos dois. Fica no vídeo para vocês entenderem, ok? O vídeo vai ser um pouco mais sério, vai ser um pouco mais curto, mas eu espero que vocês gostem. O ponto que eu quero trazer aqui não é o que todos estão falando. Eu quero trazer um ponto diferente do que as pessoas estão criticando. As pessoas elas olham para o Thiago Mendes e estão começando a criticar o caráter dele como cristão ou não. A nossa conversa, ela não deveria ser essa, a nossa conversa não deve se basear nisso. Tem que ter um equilíbrio. Eles têm uma briga extracampo, todo mundo já sabe a história, desde 2020 para cá, ele tem uma briga extracampo com o Thiago Mendes. Começou dentro do campo, mas começou a ficar fora do campo em muitas ocasiões. Então, realmente, as pessoas estão começando a levar esse tipo de coisa para dentro do campo, para fora do campo, e estão começando a atacar uma pessoa, começando a falar que uma pessoa não é cristão por alguns segundos de corte. Mas a mensagem que eu quero trazer para vocês é que nós, como cristãos, devemos sim perdoar, devemos sim, poxa, não guardar a mágoa das pessoas, mas isso não significa que nós devemos agir como se nada tivesse acontecido. O Thiago Mendes e o Neymar, o Thiago Mendes tem aquele lance que ele tentou pedir desculpas publicamente, Neymar não aceitou as desculpas publicamente também, e as pessoas elas esquecem desse episódio. Elas olham e fingem que não aconteceu. E cara, eu não tô defendendo o Thiago Mendes aqui. O que eu tô falando é que ele tentou pedir desculpas, ele tentou chegar, conversar. O Neymar não aceitou. Quem não aceitou as desculpas, isso publicamente falando das informações que eu tenho, é o próprio Neymar. E a reflexão que eu quero trazer aqui nesse vídeo, cara, é que a gente precisa ser mais equilibrado nas coisas que a gente critica. Nós não devemos criticar o Thiago Mendes como um cristão. As pessoas, elas estão agindo como se o Thiago Mendes tivesse pecado muito contra Deus. Só que a pergunta que a gente deve fazer não é: o Thiago Mendes é um verdadeiro cristão? A pergunta que a gente deve fazer é: será que nós estamos agindo, nós, na situação dele, estaríamos agindo da forma que ele agiu? Nós faríamos o que ele fez ou faríamos diferente? A pergunta que deve ficar ali e a mensagem que nós devemos aprender com isso não é se o Thiago Mendes é um cristão verdadeiro ou não, porque isso somente Deus e ele sabem. O secreto deles é só eles quem sabem. Nós não devemos julgar uma pessoa por algum recorte de tempo. E a gente viu 2 segundos de uma atitude que foi desnecessária do Thiago Mendes. Eu apertaria a mão do Neymar? Olhando para vocês, eu falo que sim, porque ali era algo profissional. Quando é algo profissional, você separa do lado pessoal. Por exemplo, acontece muito comigo na igreja, uma pessoa que eu não tenho mais o costume de falar, eu não tenho mais esse convívio, eu vou, falo boa tarde, boa noite, um bom dia, o que seja necessário, mas fora isso, eu não falo mais nada, eu não puxo assunto, eu não sento na mesma roda, porque não é necessário. O que o Thiago Mendes ali fez foi algo desnecessário na minha visão, porque isso não, se ele apertasse a mão do Neymar, não iria trazer essa repercussão negativa. Mas as pessoas estão levando para um lado do tipo, o Thiago Mendes ele não é um verdadeiro cristão por causa disso. Mas a pergunta que nós devemos fazer não é se ele é um verdadeiro cristão ou não. A pergunta que nós devemos fazer é: será que nós agiríamos da mesma forma se nós estivéssemos feridos de alguma forma? Porque o Thiago Mendes tem uma ferida dentro dele com o Neymar. O fato do Neymar não ter aceitado as desculpas. E também o Neymar xingou o Thiago Mendes de babaca, falou muita coisa do Thiago Mendes, mas também o Neymar tem as suas feridas. E o Neymar tem uma forma de expressar as suas dores, o Thiago Mendes também tem outra. Mas a pergunta que deve ficar é: você agiria da mesma forma que o Thiago Mendes ou você agiria completamente diferente? Essa é a pergunta ao qual nós devemos fazer e é isso, basicamente, o vídeo. Eu só quero trazer essa reflexão. As pessoas elas estão levando para um lado completamente diferente aquilo que não se deveria levar para esse lado. O lado que o Thiago Mendes falou, cara, simplesmente ele não quis apertar a mão. O Thiago Mendes falou, não, o Thiago Mendes fez. Ele não quis apertar a mão. E aí é um problema dele com Deus. Você não precisa julgar o Thiago Mendes olhando e falando que ele é um falso cristão por causa disso. As pessoas estão levando para um lado errado. E eu quero te fazer refletir. Será que você agiria diferente? Enfim, esse é o vídeo de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Hoje é um vídeo um pouco mais curto. Deus abençoe vocês grandemente e valeu!